Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Bruno Cripto BR. Vamos atualizar as possibilidades para o Bitcoin, comentar a respeito sobre a valorização de algumas altcoins que podem continuar subindo. Além disso, vou trazer o meu viés para o final de semana, que está para começar. O que a gente pode esperar do Bitcoin até o fechamento semanal? E aí, obviamente, no domingo, irei falar sobre o fechamento semanal, trazer um conteúdo aqui específico para vocês. Lembrando que eu estou fazendo lives também agora no domingo às 18 horas, tá? Então teremos live e depois um vídeo no canal, beleza? Inclusive comenta aqui qual assunto que você gostaria de saber no próximo domingo, talvez alguma dúvida específica, uma análise específica, tá bom? E aproveita que está comentando, não esquece de deixar aqui like, de se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então olha só, galera, Bitcoin ontem fechou mais um dia de baixa, veja só, trabalhando ali na região dos 66.800, 66.600 dólares, nível que eu deixei destacado para vocês desde o início da semana. Mencionei que o Bitcoin poderia ficar trabalhando dentro desse range, especialmente enquanto ele não rompesse os 70 mil dólares. Então, rejeitou lá no dia da inflação e decisão de juros, quarta-feira, o rompimento dos 70 mil dólares e protegeu aqui entre ontem e hoje nesse nível dos 66. Então, isso é muito positivo. Estamos vendo uma proteção do Bitcoin aqui nessa região. Uma coisa negativa que chama a minha atenção nesse viés do Bitcoin é que está havendo um cruzamento de médias. Vou dar um zoom aqui, ó, vou ampliar para vocês para ficar mais claro. Veja só. A média de 9, que é a linha amarela, está cruzando abaixo da média de 21 períodos. Quando isso acontece, geralmente o preço faz uma movimentação de alta até essa média para depois cair mais, tá? Esse é um cenário negativo. Se a gente olhar para contextos como esse, vamos achar aqui no gráfico, veja só, achei aqui uma vez que isso aconteceu, veja só, foi aqui, ó, no dia 13 de abril, ó, a média de 9, que é a linha amarela, cruzou abaixo da linha verde, que é a média de 21 períodos. Aí o preço já caiu rapidamente. Depois ele teve um dia de alta, um segundo dia de alta, que veio um teste na média de 9, que formou um pavio. E depois o preço, ó, continuou corrigindo. Foi lá nos 59 mil dólares. Pessoal, espero que o barulho que o vizinho está fazendo não esteja atrapalhando essa análise, tá? Mas olha só, o preço, então, ele saiu daqui do 66, que é uma região muito próxima de onde nós estamos, e foi lá para o 59. Aí ele consolidou no 59, e aí depois ele fez mais uma movimentação de alta, e depois continuou seu processo de correção. Até quando o processo de correção continuou? Veja só, daqui até aqui. Ó, vou dar uma ampliada aqui, ó. O processo de correção ficou do cruzamento da média para baixo até que essas médias descruzassem, que aconteceu aqui, ó, no dia 15 de maio. Então, nós tivemos um período de baixa nesse contexto onde o Bitcoin teve uma queda, veja só, do cruzamento até o descruzamento, uma queda de 7%, mas no meio do caminho ele chegou a cair mais de 10%, veja só, tá? Então, esse é o ponto que chama a minha atenção. Na minha visão, a gente pode ter hoje uma recuperação do Bitcoin, tá? Uma recuperação do Bitcoin até aqui, depois ele pode ficar mais um dia por aqui, mas se essas médias, muita atenção aí, se essas médias não descruzarem, se a média de 9 não voltar acima da de 21, é provável que a gente veja na próxima semana o Bitcoin testando esse nível dos 64.160 dólares. Então, temos essa sinalização negativa do Bitcoin, e enquanto esse descruzamento não acontecer, e enquanto o preço não romper os 70 mil dólares, estarei olhando para esse viés para mais quedas, beleza? Então, gerencie os seus riscos. No curto prazo, podemos ter quedas que vai dar oportunidade para você se posicionar em altcoins, se posicionar de forma fracionada, mas lembrando que esse Bitcoin antes, né, que é a minha expectativa, e aí só ilustrando para vocês, na minha visão, no curto prazo, o preço vai fazer um respiro aqui, pelo menos nos 68, podendo se estender até os 70 mil dólares, tá? Mas, enquanto não acontecer esse rompimento, entendam uma coisa, qualquer movimentação de alta do Bitcoin agora é apenas um respiro para mais quedas. E a gente vê isso sendo refletido também no gráfico da Ethereum, veja só. A Ethereum já fez
esse cruzamento. Vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Ela também já fez esse cruzamento, tá? Pode vir retestar aqui. E o mesmo viés, a mesma coisa que eu falei do BTC serve para Ethereum. Então ainda não descarta a possibilidade da Ethereum estar vindo aqui nos 3.350 dólares. Agora, eu vou trazer a análise de duas altcoins que estão em alta, tá? Com viés positivo aí hoje. Uma é a NOT, que subiu 20% hoje, é um ativo com pouco histórico gráfico, né? Ó, veja só, ela está numa tendência de alta. Ao testar essa LTA, né, ela estava fazendo uma retração desse movimento. E quando a gente olha para o gráfico intradiário, ela fez o rompimento aqui, ó, veja só, de uma linha de tendência de baixo, que é muito positivo, né? Vou destacar isso daqui para gente com uma linha vermelha, ó, ela rompeu a LTB, né? Fez o pullback aqui, ó, confirmação de rompimento. A gente pode utilizar a retração aqui com um reteste na região rompida e também a retração de Fibonacci. E aí o preço iniciou um movimento de impulso, levando em consideração a extensão de Fibo, que é esse viés aqui, ó, e atingiu didaticamente 100% da extensão, que agora é a resistência desse ativo. E aí eu vou dar uma limpada aqui no gráfico e traçar aqui uma retração inversa para a gente descobrir se esse processo de baixa finalmente foi revertido. E a gente traça nesse contexto, e aí observem que esse nível é 0,5 e que ela pode fazer mais uma alta até a 0,618. Então a NOT tem um potencial de valorização no curto prazo com esse respiro do Bitcoin aí, pessoal, no dia, ó, de mais uns 10%. Só que agora, com o preço esticado, já está um pouco arriscado. Então entenda, quem se posicionou aqui, ó, nesse pavio, viu esse processo de correção acontecer e ficou negativo aqui. Às vezes o cara foi até estopado, né? Ficou prejuízo aí de 12%. Agora, quem se posicionou aqui se deu muito bem, se posicionou na retração, né? Porque depois dessa retração aqui, observem, né? Que quem se posicionou aqui se deu muito bem, porque depois dessa retração o preço subiu mais de 20%. Então, você pode aplicar essa lógica aqui. Não se posicione aqui, mesmo que você fique de fora de uma alta ali de mais 9, 10 que nós vimos. Agora, o ideal para você se posicionar é na retração desse movimento aqui. Então, eu vou destacar 3 níveis que eu acho interessante para compras fracionadas na NOT, para quem quer pegar uma valorização aí, um swing trade curto, um day trade curto, né? Uma operação que pode durar alguns dias. Ponto de compra nessas 3 linhas amarelas para alvos nas linhas vermelhas. Esse ativo tem um bom potencial, ela pode buscar a sua máxima. Se ela for na sua máxima aqui, ó, a gente está falando de uma possibilidade, galera, de um alvo até a máxima histórica. Vamos supor que você conseguiu comprar nessas 3 linhas com o preço médio 54%, 50% aproximadamente. Então você tem uma melhor relação risco-retorno ao fazer isso e está se posicionando de uma forma estratégica, beleza? O que você pode fazer? Você pode entrar fracionado aqui, fazer uma parcial no primeiro alvo e ao invés de vender tudo no segundo, você vai subir no stop e tenta carregar essa operação até esse alvo final na máxima histórica, beleza? E outro ativo extremamente interessante hoje aqui é a Uni, subindo 7% nesse momento. Observe que a Uni fez essa valorização. Nessa valorização, ela fez uma retração de Fibo didática lá perto da média de 100 dias e agora está voltando a subir. Então, ela tem também um alvo que a gente pode medir com a extensão de Fibonacci, que a gente pode considerar nesse sentido aqui, ó, traçando nessa movimentação. Aí nós podemos olhar para Uni, primeiro alvo 0,68, posteriormente um alvo em 100%, e o alvo final dessa movimentação vai ser em 1,68, eu vou colocar um pouco mais abaixo por conta desse topo, lá em cima na casa dos 16 dólares. Para quem quiser entrar em Uni, galera, muita atenção aí, olha só, está acontecendo uma coisa aqui que eu não gosto muito, que é o preço subindo com uma divergência de volume, e o volume caindo, veja só, o preço subindo e o volume caindo. Então, a gente pode ver uma retração aqui de Uni, e eu vou traçar pontos estratégicos para vocês se posicionarem em um contexto de correção visando essa movimentação, tá? Temos o primeiro nível nos 10 dólares e 56, posteriormente uma região na faixa dos 10 dólares e 41 e até 0,68 nos 10 dólares e 24. Essas 3 linhas amarelas são interessantes para compras fracionadas de curto prazo em Uni, visando esses alvos que eu destaquei para vocês com as linhas verdes. Beleza, galera? Então, muita atenção aí, porque na minha visão, o Bitcoin pode até fazer um respiro hoje, mas a gente ainda pode ter quedas até o fechamento semanal. A gente pode fechar a semana, galera, confirmando o rompimento
dessa média de 9 períodos no gráfico semanal, tá? Pode confirmar o rompimento disso daqui. E o preço fechar a semana aqui perto dos 64 mil dólares, que já é o nível da média de 100 períodos no gráfico diário, ok? Essa é a minha visão. Mas eu acredito que hoje, sexta-feira, teremos um respiro para isso se concretizar a partir de uma rejeição do rompimento da média de 9 períodos e daquele cruzamento que eu mencionei. E só desconsidere esse viés caso o Bitcoin consiga romper a média de 9, 21 períodos e essas médias descruzarem e posteriormente o preço romper os 70 mil dólares. Enquanto isso não acontecer, galera, estou gerenciando meu risco, olhando para a continuação desse processo de correção. Espero que tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar aqui like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vejo vocês em um próximo vídeo da minha live, domingo, às 18 horas. Vejo você lá, hein?